Alunos e alunas, o tema de nossa aula é certamente de muita importância para a filosofia, porque ele trata de algo essencial para a existência humana e, já numa perspectiva do pensamento grego antigo, essencial também para a existência de todas as coisas. Falaremos sobre a razão. Em português, a palavra razão diz muito, porém este muito torna-se pouco quando comparado à amplitude da antiga palavra grega logos. Em uma tradução simples, logos significa palavra. Todavia, quando nos transportamos para a visão de mundo da Grécia Antiga, mais particularmente no contexto filosófico consolidado em Platão, o significado multidimensional desta palavra se impõe como um abismo infinito e em um só tempo como o chão e o teto de tudo o que existe. Para o grego platônico, logos é o gerador e o sustentáculo de tudo o que existe. E nunca é demais mencionar a famosa passagem do início do Evangelho de João, cujo original foi com certeza escrito na língua grega, e que diz: João 1:1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. João 1:2. Ele, o Logos, estava no princípio com Deus. João 1:3. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por mais que o cristianismo romano tente afastar conceitualmente a acepção da palavra logos, aí, nesta passagem do Evangelho manifesta, daquela outra acepção advinda do platonismo, ou mais precisamente do neoplatonismo, não há como negar que, em ambos os casos, a importância suprema do significado desta palavra se sobrepõe a qualquer distinção conceitual. O Logos, seja na concepção cristã romana, compreendida como a palavra criadora de Deus, que vai fazendo surgir o mundo e as coisas na medida em que ele se põe, seja na concepção grega platônica, compreendida como o determinante que engendra em si mesmo o mundo e as coisas, num processo sem fim que vai da unidade para a dualidade e que retorna dessa dualidade diferencialmente para a unidade, a qual, ainda que seja a mesma, não mais deve ser pensada como igual àquela unidade da qual emanou, como algo que ganha existência a partir e dentro de algo, sem produzir quaisquer mudança ao ser do primeiro. Na verdade, essas duas concepções comportam duas maneiras de se pensar o Logos. Primeiro, como aquilo que gera dentro de si as coisas, e, ao mesmo tempo, aquilo que unicamente é capaz de dizer as coisas, ou seja, trazer de volta as coisas àquilo que originariamente elas são, a palavra. E mais que duas maneiras de se pensar o Logos, trata-se ainda de duas maneiras de se praticar o Logos. Essas duas maneiras de praticar o Logos foram consolidadas em duas formas de saber. Uma vez na própria filosofia e outra vez na ciência. Isso torna-se nítido quando vemos as duas formas de laboratório que servem para a prática dessas duas formas de saber. A ciência tem o seu laboratório,
cuja principal característica é constituir uma versão modelada da realidade dentro de si, tendo como objetivo o máximo controle funcional das variáveis passíveis de identificação pelo pensamento humano. Dentro do laboratório das ciências, o acaso deve ser inibido ao seu mínimo. Portanto, não se pode falar absolutamente que o cientista trabalha com e a partir da realidade. Como foi dito, aquilo que resulta da realidade dentro do laboratório científico é um modelo, o qual é, por natureza, da ordem e do controle humano, do controle do homem. Uma vez conferido ali este modelo, o mesmo será testado fora do contexto do laboratório, onde se verá se ele funciona sob as condições em que o acaso se encontra essencialmente presente. O exemplo da construção de um avião, com todas as etapas rigorosamente exigidas, ou mesmo da criação de uma vacina para uma doença viral, é bastante revelador dessa modelação. Todos os testes são feitos dentro de um rigoroso controle. Se fosse possível, nada estaria fora da exigência desse controle. Testado no laboratório, o avião é, enfim, posto para voar e a vacina aplicada no ser vivo. É garantido absolutamente que o avião jamais apresentará algum defeito, alguma falha, ou a vacina imunizará 100% o ser vivo vacinado? Claro que não. Se acontecer o defeito no avião ou algum caso em que a vacina não imunizou adequadamente o ser vivo vacinado, o que acontecerá? Voltar-se-á ao laboratório para verificar que variável não foi devidamente considerada ou devidamente controlada. O laboratório da filosofia, ainda que seja de outra natureza, não escapa de problemas semelhantes aos do laboratório da ciência. No seu caso, o laboratório da filosofia é o próprio logos, ou seja, a linguagem, compreendido aqui como a imanência que envolve e engendra em si as coisas e o pensamento. Em essência, as coisas e o pensamento são o próprio e o mesmo logos, mas não ao mesmo tempo e nunca na mesma relação. Há sempre uma diferença temporal entre o pensamento e as coisas. Na cosmovisão platônica, o pensamento e as coisas são, a cada vez, o logos contraído em tempos diferentes e relações diferentes. Por isso que os platônicos muito cedo verificaram que, se há um paralelo entre o pensamento e as coisas, ou o pensamento e o ser, como dizia Parmênides, este paralelismo era sempre desconjuntado, temporal e espacialmente. Neste mundo, que Platão chamou de mundo sensível, o pensamento e as coisas são desconjuntadas ou desarticuladas, temporal e espacialmente. Por isso que ele sempre se revela como ilusório, precisamente porque a unidade idealmente prevista nunca se confirma existencialmente. No filme Matrix, há uma passagem que sugere a possibilidade de anular a desarticulação temporal e espacial entre o logos do pensamento e o logos das coisas. É a passagem que o personagem Neo descobre e passa a reconhecer e ter controle sobre o logos da Matrix. Ele reconhece o código-fonte da Matrix e descobre que pode proceder a mudanças de acontecimentos
dentro da matrix através do logos do seu pensamento. Tanto o tempo como o espaço da matrix são essencialmente linguagem. Neste caso, linguagem de máquina. Logo, todas as imagens da matrix são renderizações daquilo que, antes de tudo, é linguagem. Neo, como programador, descobre que o código-fonte pode ser alterado pontualmente, conforme sua inteligência e vontade. Ele demonstra ter adquirido a onisciência em relação ao código-fonte da Matrix. E exatamente por causa disso, ele também adquire o poder de anular o acaso na sua relação com a Matrix. Fato que tanto o cientista quanto o filósofo não têm como conseguir, enquanto eles estiverem submetidos à desarticulação entre o logos do pensamento e o logos das coisas. Porém, da mesma forma que a existência do acaso, que é o elemento de indeterminação da realidade, não impede o cientista de obter alguma forma de praticidade em seu trabalho, também essa desarticulação essencial entre o pensamento e as coisas não impede o filósofo de obter uma espécie de praticidade em seu trabalho. O que o filósofo faz é, como já dissemos, contrair a realidade em uma unidade lógica alternativa. Esta unidade lógica alternativa é chamada pela filosofia de conceito. Precisamente nesse conceito, o filósofo constrói uma linguagem alternativa, um logos alternativo, para dizer dentro dele ou dela a coisa que se manifestou como problema numa conjuntura singularmente enfocada da realidade. E do mesmo modo que o modelo, tirado do laboratório do cientista, terá que ser testado na realidade que comporta o acaso, também esse conceito filosófico terá que ser testado em sua capacidade de dizer a coisa problematizada além da realidade contraída do conceito. Se houver alguma contradição identificada, volta-se a promover uma nova contração de uma nova unidade lógica alternativa. E assim vão a ciência e a filosofia em sua indefinida busca. Então, como funciona esse laboratório da filosofia que é a linguagem? Precisamente que aí mesmo, na linguagem, é onde o filósofo vai encontrar toda a trama e o enredo para o conceito que ele quer produzir para dizer ou ir dizendo a coisa que se apresentou como problema. Isso se dá, na prática, como uma maneira de capturar as formas em que a coisa investigada é dita na linguagem, ou seja, são os usos que se faz da coisa enquanto ela é pensada, enquanto linguagem, em suas várias perspectivas e situações. E é isso o que se faz quando a razão ou o próprio logos se apresenta como um problema a ser pensado. Quais usos se faz da palavra razão? Verifica-se que esses diferentes usos caracterizam-se como diferentes sentidos, como se fossem variações, cujos desdobramentos, de fato, não têm o poder de quebrar a sua unidade. Ou seja, a coisa, neste caso, a própria razão, é pensada sempre em perspectivas, as quais constituem os seus sentidos no interior mesmo da linguagem. O que se busca em seguida é conceber
a contração de uma unidade lógica capaz de reunir essas perspectivas ou esses sentidos em um único conceito. Todas as concepções filosóficas são o resultado ou um resultado dessas tentativas. Vamos ver como se dá isso na prática. O quadro apresentado aqui procura mostrar os diversos usos da palavra razão em suas diversas significações linguísticas, as quais comportam em si significações filosóficas. A filosofia chama isso de fenomenologia da palavra razão, ou seja, como a palavra razão na língua portuguesa e seus correspondentes nas várias línguas se comportam em seus diferentes significados e acepções. Identificados os vários sentidos, processar-se-á um conceito, vale dizer, uma unidade lógica contraída, cuja finalidade é unificar esses vários sentidos em uma única significação que não comporte uma contradição interna. Como o quadro apresenta isso? Ora, encontrando, como já dissemos, os vários usos da palavra razão. O primeiro uso pode ser identificado na frase "eu estou com a razão". Qual o sentido linguístico da palavra razão nesta frase? Exatamente de se ter certeza de alguma coisa, ou seja, no sentido de certeza. Facilmente se pode verificar isso quando substituímos a palavra razão pela palavra certeza na frase e concluímos que não ocorre qualquer distinção na significação da frase. Tanto faz dizer eu estou com a razão como eu estou com a certeza. Nada muda. Algo semelhante ocorre na segunda frase. Alguém perdeu a razão ou agora ela está lúcida, recuperou a razão. Claramente, a palavra razão está no sentido de lucidez. Igualmente, tanto posso dizer alguém perdeu a razão como alguém perdeu a lucidez. Também aí nada muda. Na terceira frase, se digo, se você me disser suas razões, sou capaz de fazer o que você me pede, posso igualmente dizer, se você me disser seus motivos, sou capaz de fazer o que você me pede. Razão aí está claramente no sentido de motivo. E por último, se pergunto, qual a razão disso? Posso igualmente perguntar, qual a causa disso? Ou seja, razão aí está no sentido de causa. E assim foram identificados os 4 sentidos em que se usa a palavra razão, vale dizer, certeza, lucidez, motivo e causa. Concluída esta primeira fase da investigação, parte-se para a segunda, vale dizer, procurar encontrar o significado filosófico resultante da identificação entre a palavra razão e aquela que se mostra capaz de substituí-la sem perda significativa na frase em que ela é usada. Tal significado filosófico é obtido procurando encontrar a consequência lógica da palavra ou do tema em estudo com aquela que lhe serve estruturalmente de substituta ou de significação equivalente. Então, começando pela primeira, na ordem apresentada, por intermédio da identificação entre razão e certeza, é lógico concluir que a verdade é racional, porque logicamente ou necessariamente chegamos a essa conclusão. Ora, porque verdade, esquematicamente falando, é uma correspondência bionívoca, ou seja, de um para um, entre a ideia pensada e a coisa ou o objeto
oferecido ao pensamento. Trata-se de pressupor um paralelismo entre o mundo do pensamento e o mundo das coisas. Ora, o que proporciona tal paralelismo é precisamente a linguagem. Tanto as coisas ou os objetos podem ser ditos ou traduzidos em palavras como, do mesmo modo, o pensamento. O que se faz em seguida é conferir se há uma correspondência bionívoca entre essas duas formas de dizer. Uma vez conferida essa correspondência, deve-se concluir necessariamente que ocorre aí uma certeza. É uma certeza racional, vale explicitar, que pode ser dita, que pode ser traduzida em palavras. E isso de afirmar que a verdade é racional é uma conclusão da filosofia desde o seu nascimento, sem a qual não apenas a filosofia, como também a ciência, ou seja, o próprio conhecimento, seria inviável. Analisando agora a segunda identificação da razão com a lucidez, podemos concluir que a própria razão ou o logos é luz. E luz não apenas em sentido figurado, mas luz no sentido de ser natural. Pode-se dizer aqui que, sem o logos, a presença das coisas existentes não podia de forma alguma ser assinalada, ser conferida. Não haveria como distinguir ou diferenciar uma coisa de outra. O próprio mundo, enquanto coisa, não podia ser percebido, se entendemos perceber algo como a mais elementar identificação de uma coisa. O logos, ou seja, a palavra, é luz. Porque, ao permitir nomear as coisas, juntamente com este ato, torna possível a percepção e o pensamento das coisas. Em uma perspectiva realista, pode-se dizer que cada coisa tem o seu logos, tem o seu próprio modo de dizer-se em si e por si mesma. Analisando ainda a terceira identificação entre a razão e o motivo, podemos concluir que, analisando o lado especificamente da subjetividade humana, nós, seres humanos, somos racionais e, em nós, há uma capacidade ou faculdade que também é racional. Ora, é inegável que o ser humano tem o poder de descrever-se ou narrar a sua história, como ainda de dizer o que quer e o que não quer em toda e qualquer situação existencial. Isso significa que o ser humano pode dizer retrospectivamente o motivo que o fez agir assim e não de outro modo, como também prospectar o motivo que o fará agir assim e não de outro modo. Analisando a quarta identificação entre a razão e a causa, podemos concluir que, ao julgarmos que a realidade opera segundo relações causais, ou seja, relações de causa e efeito, é lógico afirmar que a realidade em seu todo e em suas partes é racional. Isso significa que a realidade, cada uma das coisas existentes nela, tem um logos, tem um modo de dizer-se em si e por si mesmo. Ora, sem essa pressuposição, a realidade e cada uma das coisas existentes não teriam como oferecerem-se a si mesmas para figurarem como objeto de estudo. Não se poderia pensar a causa e a consequência que, de fato, observamos na relação entre as coisas. Com isso, conferimos os 4 sentidos filosóficos da palavra razão. Ora,
analisando mais profundamente esses sentidos, o que podemos verificar em seguida? Que há, entre os três primeiros e o quarto, uma diferença clara de ponto de vista. Podemos dizer que certeza, lucidez e motivo são aplicáveis ao sujeito. É sempre o sujeito que tem certeza, lucidez e motivo. Porém, isto não acontece com o sentido de causa. A causa não é própria do sujeito, ou seja, não pertence ao domínio da subjetividade humana. É exterior a ela. O ser humano não é o criador das leis causais presentes na natureza. Ele é só capaz de entendê-las e operar com e através delas. A causa é própria da realidade, daquilo que é o domínio das coisas. Por isso se diz que os três primeiros sentidos devem ser compreendidos como sendo subjetivos, e o quarto, a causa, deve ser compreendido como sendo objetivo. É através dessa compreensão que podemos falar de uma razão objetiva e de uma razão subjetiva. Enquanto razão objetiva, a razão ou o logos é uma propriedade ou qualidade primordial das próprias coisas, ou seja, que existe na própria realidade. Compreendida assim, a razão designa a ordenação necessária das próprias coisas e da própria realidade. Como consequência, deve-se inferir que, como já dissemos antes, a realidade é racional em si mesma. E, de modo mais específico, que o objeto de todo e qualquer conhecimento ou da realidade é racional. Vale explicitar que pode ser dito, que pode ser traduzido em palavras. Por outro lado, enquanto razão subjetiva, a razão ou logos designa as leis do pensamento e as leis da ação refletida. Nos utilizando de uma analogia com os dispositivos desenvolvidos pela informática, podemos dizer que o logos é para o mundo ou para os mundos o que a linguagem de máquina e os diversos sistemas operacionais são para o hardware, isto é, todos os componentes físicos do computador, com a única diferença, que não é pouca, de que o logos é, pelo menos na perspectiva do platonismo e de todas as suas variantes, tanto o conjunto de softwares quanto o conjunto de hardwares. O logos é a linguagem geradora e sustentadora das leis do pensamento e da ação refletida, pois é só assim que ele garante o paralelismo entre o pensamento e as relações causais da realidade. Enquanto leis do pensamento, a razão é uma capacidade intelectual do ser humano, pois é por meio dela que nós temos as condições necessárias para ler e dizer o que é próprio dos objetos e dos sujeitos, e também daquilo que correlaciona os dois. E enquanto leis da ação refletida, a razão é ainda uma capacidade moral, pois é por meio dela que podemos estabelecer as medidas de nossa ação, que comporta a finalidade de compreender e manter ou não o equilíbrio do sistema para além do meramente físico, vale dizer,
tudo aquilo que envolve a diversidade do que chamamos de cultura. Reunindo tudo isso, a filosofia vai poder concluir que a razão subjetiva é a afirmação de que o sujeito do conhecimento e da ação é racional. Para muitos filósofos, a filosofia é a única forma de saber que se dispõe a ser capaz de proporcionar o momento do encontro, do acordo e da harmonia entre as duas razões ou racionalidades, dado que nenhuma outra forma de saber se propõe a fazer isso, bastando para tanto verificar a extensão de seus respectivos objetos de estudo, por definição limitados a um campo específico. O próximo passo é verificar como estruturalmente o logos é estabelecido subjetivamente. O resultado das pesquisas do filósofo grego Aristóteles o levou a identificar uma quantidade definida de sentidos internos e externos, próprio do logos humano. Para Aristóteles, tomando como referência o sujeito, existem os sentidos voltados para a exterioridade, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, e os sentidos voltados para a interioridade. Os sentidos voltados para a exterioridade têm a função principal de captura da forma das coisas. O resultado de tal captura é o que nós podemos chamar de imagem. Por sua vez, os sentidos voltados para a interioridade têm a função de condução, identificação e fixação da imagem capturada. Pode-se nomear esses sentidos como imaginação, vontade, sentimento, intelecto e memória. Ora, o logos subjetivo atua aí como uma combinação desses sentidos externos e internos. É certo que essa combinação varia de sujeito para sujeito e de situação para situação. E, especialmente, o que varia aí são as intensidades próprias de cada um desses sentidos. Tais intensidades não devem ser concebidas como isoladas, mas como completamente correlativas. Elas influem e interferem umas com as outras e umas nas outras, e igualmente em relação às situações diversas. Dessa forma, pode-se vislumbrar nesse jogo de influências recíprocas certos padrões e, em relação a esses padrões, certas características que vão associar-se a valores práticos que, por sua vez, vão culminar na sedimentação de uma esfera de ordem moral. O quadro a seguir mostra, de modo sintético, as características práticas desses padrões. Quando se tenta levar idealmente o resultado de todas as interações dos sentidos para o intelecto, diz-se que se objetiva aí estabelecer uma razão puramente intelectual. É certo que essa tarefa é, como dissemos, ideal. Na prática, não se vê como anular a ação dos outros sentidos, de tal modo a que se resulte apenas ao que é próprio e do interesse exclusivo do intelecto. Todavia, há um efeito prático nesse projeto ideal, ainda que esse efeito não se consolide no sujeito humano, mas em uma instância que lhe é exterior. Esta tarefa resulta em um conhecimento que é acumulado na forma de saber. Esse saber recebe seu registro não na memória humana,
mas em uma memória exterior, tal como um livro ou em outras formas de memória, tais como as memórias virtuais. Razão, dessa forma, é concebida como abstrata e temporal, e por ser assim, como sendo capaz de aumentar seus conteúdos e suas capacidades ao longo do tempo. Assim é como a ciência se desenvolve, o conhecimento científico se desenvolve. Outro padrão pode ser chamado de razão moral. E nesse caso, o que se tem em vista é exercitar a razão como capacidade do intelecto de exercer um domínio prático sobre as faculdades volitiva e sentimental. O valor associado aí está na crença de que cabe ao intelecto a tarefa de julgar e prescrever o que é melhor para a esfera da moralidade, junto com a crença correlativa de que a vontade e o sentimento não apenas não dispõem desse poder, como, até pelo contrário, têm o poder de promover desvios morais. Com isso, conclui-se que razão, dessa forma, é a vontade racional livre que não se deixa dominar pelos impulsos passionais, mas realiza as ações morais como atos corretos, ditados pela inteligência ou pelo intelecto. Em terceiro lugar, pode-se pretender um padrão prático da razão, onde todas as combinações dos sentidos estão sob o domínio hegemônico do intelecto. Isso deve traduzir-se moralmente em um exercício e desenvolvimento da capacidade de idealizar e ordenar por meio do próprio intelecto ou da inteligência, segundo normas e regras de pensamento e de linguagem. Razão, dessa forma, é a ação combinada de todas as faculdades humanas sob o comando hegemônico predominante do intelecto. Está claro que todos esses padrões almejados conservam o pressuposto de que cabe ao intelecto a condução moral do ser humano. É claro que tais padrões nem de longe esgotam as possibilidades de combinações dos sentidos, e muito menos daquilo que o ser humano pode obter em termos de conhecimento e mesmo em termos de constituição de outras esferas de moralidade passíveis de serem experienciadas pelo ser humano social e politicamente. Com isso, damos por concluída esta aula, lembrando que esse tema deve continuar ainda com a apresentação e explicação da razão como uma organização ou ordenação da realidade objetiva e, em seguida, com a apresentação e explicação dos princípios racionais.